Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem. SBS, pô, o dia mais aleatório da sua semana, o dia, inclusive, que você fica mais inteligente, descobre novas coisas, tudo que sai desse vídeo aqui, ó, só aumenta o QI. Vou dar um exemplo simples, tá? Gente que não assiste o SBS, o que acontece? Postaram isso daí, ó, a Rox tá sorrindo quando tá morrendo, o que eu vou lá e coloco? Impossível. Se isso aqui é um sorriso, então eu sou uma geladeira Brastemp. Aí o que as pessoas respondem? Isso aí, ó. Filho da mãe. Certamente não assiste o SBS. Aqui, ó. Camisa do honrado. 72 horas ele tá de volta. Ó, o Akutami voltou com o Jujutsu Kaisen só pra trazer o Gojo de volta. Vai voltar. O York vai voltar. E não é York Vegapunk, Capitão do Brook. Vai voltar. Rox não tá morto. Entendeu? Então, é aqui no SBS que você descobre antes de todo mundo, tá bom? E principalmente com as perguntas que vocês mandam. Halo, chapéu de palha, que o D significa Deus, já vem localizado em português. Quer mandar sua pergunta para aparecer em algum roteiro de um mangá ou um anime famoso? Clica aqui e deixa a sua perguntinha. Antes disso, não vem querer guardar calabresa na geladeira não. Confere aí o Black Friday da Alura e aproveita porque tá com super promoção, se liga aí. Ô, mês bom, né? Black Friday tá na área e o Black November da Alura chegou também com tudo. E vem maior, hein? Durante todo esse mês você vai ter oportunidades únicas para transformar sua carreira tech com até 50% de desconto. É o momento de dar um passo decisivo no seu futuro profissional. Seja você iniciante ou já atuante no mercado de tecnologia, porque com a Alura você aprende com profissionais que são referências e atuam nas maiores empresas do mercado. Vai desenvolver suas habilidades valorizadas pela empresa sem perder tempo, construindo um currículo de destaque. Ao se matricular, você tem acesso a todos os cursos da plataforma, além de benefícios exclusivos, 22 carreiras completas com trilhas estruturadas do nível iniciante ao avançado para você escolher a melhor que se encaixa. Talent Lab, que vai conectar você com mentorias profissionais do mercado, vagas exclusivas e oportunidades reais de trabalho, meus amigos. Você tem a Luri, que é a IA da Alura, que vai acelerar o seu aprendizado, fora toda a comunidade exclusiva com milhares de pessoas crescendo juntas. Então, essa é a sua chance de dar um salto na sua carreira ou começar ela. Tudo isso com o maior desconto do ano. Mas corre que é por tempo limitado. Pronto, recado dado. Vamos lá guardar essas calabresas dentro da geladeira. Não, pronto, recado dado. Agora vocês vão tirar todas essas dúvidas duvidosas. O que eu vou falar isso daí? Vamos lá, pergunta aqui do Arcanjo Nascimento. Ele falou assim: eu sei que minha teoria é furada, mas eu acho que o tesouro é a própria Mary Joyce. É o corpo de Imu, porque como ele é o paralelo do Luffy, então ele é de tinta. Por isso explica porque o tesouro tem vida curta, porque tinta está secando e explica que ele está em uma sala que lembra um local onde objetos pintados não secam, como se seu corpo precisasse estar úmido. Desculpa, galera. O corpo tá úmido. O cara tá besuntado na manteiga. Foi mal, é que a teoria legal é que a minha mente que é quinta série mesmo, tá bom? Então o Imu tá numa sala porque ele é tinta e ele tá secando. E aí tem que ficar sempre besuntado na manteiga, sempre passando um óleo no corpo. A sua teoria não é tão furada assim não, tá bom, Arcanjo? Apesar da ideia do Imu aqui todo besuntadão da manteiga, eu acho que... Vamos lá, vou começar de novo aqui, tá? A sua teoria não é tão furada, porque eu concordo em partes. Eu acho que Imu não pode sair de Mary Joyce com o seu corpo original, porque talvez ele não tenha um corpo original, tá? É por isso que ele aparece em cima de Saturno ali e, pô, aquele ataque massivo, que eu acho que é o ataque mais forte que a gente já viu em toda a série. Eu acho não, tenho certeza que é a combinação Roger, Barba Branca, cara, Kaido, Big Mom, Garp, Rox, não fizeram nada. Porque ali, ao que parece, não é o corpo realmente de Imu, né? E com o Haki, em tese, eles deveriam ter conseguido ferir aquilo lá, mas não acertou. Então talvez seja uma projeção de Imu e ele só pode sair assim, tomando o controle do corpo de alguém, porque ele não consegue sair. Inclusive o manto que Imu utiliza, talvez não seja apenas para se esconder, deve ser porque tem algum problema de contato diretamente com o sol. Tá? Eu acho que o sol pode ser uma contramedida ou algo que fere Imu nesse estado atual. O tesouro de Mary Joyce pode acabar sendo o corpo realmente original de Imu ou talvez o corpo original de Nika, que Imu vai tentar controlar
Porque a gente tem aquela dicotomia do deus da destruição e o deus da libertação. Pode ser que o corpo original de Nika esteja lá e Mu tome o controle disso e se torne o deus da destruição dos mitos de Elbaf, tá bom? Então assim, sua teoria não é tão furada não, a parte de estar sempre besuntadinho, né? Eu acho que não funciona muito bem, beleza? Porque se a gente for parar para pensar, uma fruta que teria uma fraqueza natural seria do próprio Barba Negra. Tem uma teoria inclusive sobre isso, de que o Barba Negra não consegue usar todo o potencial da escuridão, porque ele está sempre tomando ali aquela luz do solar de dia, então isso enfraquece ele. Não é comprovado, é uma teoria que obviamente tem seus furos, tem seus problemas, porque existem outras frutas que não são afetadas dessa forma, mas talvez a fruta do Barba Negra não seja uma fruta tão comum, assim como o poder de Imu também não é tão comum ter algum tipo de maldição, alguma coisa que a luz solar acaba afetando e por isso que usa aquele manto, né? E aí precisa recuperar o corpo original. Então, bem legal a sua teoria de Imu-sama besuntado no óleo. Estão pedindo para eu voltar a falar de Jujutsu Kaisen módulo, que eu tô curtindo bastante, mas infelizmente não performou tão bem no canal quanto eu estava esperando. Mas eu vou voltar a falar, logo menos eu volto a falar de Jujutsu Kaisen módulo, até porque vai ser uma série mais curta e temos agora um retorno de um personagem muito icônico, tá bom? Então não se preocupem, e One Punch Man também, vou falar de tudo isso daí, só tô acertando algumas coisas aqui, mas logo tá de volta aí no canal. Ó, o Vanguarda Geek mandou uma bem legal aqui, né? Tá agradecendo aí pelos vídeos. Eu que agradeço vocês participarem sempre do SBS. Teorias como Imu molhadinho, Imu besuntado, é o que faz eu continuar com esses vídeos. E o Vanguarda Geek mandou o seguinte aqui. Você acha que o Kuma usou os poderes em God Valley? Ele mandou as pessoas aleatoriamente sem conhecer? Ou ele precisa saber para onde ele vai mandar? Ele precisa conhecer o lugar, tá? Então, muito possivelmente, ele acabou mandando todas essas pessoas para o Reino Sorbet, as pessoas que ele acabou salvando. Ou então outras ilhas que ele passou enquanto ele era escravo, enquanto estava preso com a sua família. Então ele tem que conhecer, isso foi uma regra estabelecida de que ele tem que saber a localização, porque quando o Kuma usou os poderes dele lá no time skip, surgiu muita pergunta de, pô, por que o Kuma não vai pra Laugh Tale? São perguntas antigas de One Piece que eu simplesmente amo, pela simplicidade dela e as dúvidas que geravam. Uma outra pergunta que era muito legal na época, eu fiz até um vídeo, pô, mas deve ter uns 10 anos esse vídeo, né? Que eu recebia bastante por que o Luffy não volta pra trás da Red Line e vai pra Laugh Tale? É uma pergunta muito legal, assim, por que eles não cruzam a montanha reversa pro outro lado? Por que... Não é? Pô, Luffy, seu tapado, cara, por que você vai dar a volta ao mundo se você só pode pular dali e cair em Laugh Tale? Então eram umas perguntas assim tão simples, mas tão divertidas e legais de responder. E essa do Kuma, ela era muito pertinente, né? E aí o Oda ele teve que estabelecer algumas regras de que ele tinha que conhecer as ilhas. E aí, inclusive, surgiu a teoria que eu achava bem legal de que a Bíblia do Kuma, na verdade, continha vivre cards ou localizações dos locais que ele visitou. E, cara, e não é que a gente acertou, né? Porque ele depois, não a Bíblia, né? Mas ele foi visitando e escrevendo cartas para Bonnie, os locais que ele ia mandar os chapéus de palha futuramente eram locais que ele queria visitar com a sua filha. A Bíblia do Kuma acaba sendo respondida depois, posteriormente, porque ele acaba morando dentro de uma igreja, e é bem interessante que a Bíblia do Kuma tem uma foto de uma deusa que parece muito a deusa Nike, né? Que é de onde surge mais ou menos a coisa dele. Eu sei que não foi isso que você perguntou, mas cara, One Piece a gente começa a falar, você vai para vários cantos, tá? Então, sim, ele tem que saber para onde ele mandou essas pessoas, ele não consegue mandar aleatório. Então, como ele foi escravo durante a vida inteira dele, ele passou em muitas ilhas e aí acaba tendo espaço para mandar essas pessoas, não necessariamente para o Reino Sorbet, mas para outras localizações, porque os nobres quando vão para alguma ilha, eles sempre levam algum tipo de escravo para judiar, né? Então, como ele acabou conhecendo algumas ilhas ainda na sua infância. Ó, o Zed 3823. O sonho final do Luffy é a promessa que Joy Boy não conseguiu cumprir com Poseidon. Tava relendo o capítulo e a reação da Robin de surpresa, como se já tivesse visto antes, me fez pensar nisso. Cara, a Robin, eu vou te falar também, viu, Robin? A Robin, ela lê tudo e não fala nada, não fala nem pro Luffy, nem pro chapéu de palha, ele fala, mas a reação é legal, né? Tem algumas sacadas bem interessantes, inclusive a Robin teve reação também com o Homem Marcado das Chamas, né? Ela parece numa reação ali, o Lau também, a Robin, então mostra que tem um tipo de conexão. Quando eu concordo com você, tá? Quando o Oda faz questão de mostrar um quadro de um personagem tendo algum tipo de reação que soa estranha, que soa misteriosa, é porque ela sabe alguma coisa. A Robin, no momento certo, obviamente, ela vai contar tudo pra gente, o Rio Poneglyph, mas só no final da série. Agora sim, o sonho final do Luffy é a promessa de Joy Boy para Poseidon. Qual é a promessa? Faltou isso você colocar aqui, né?
É que a gente tava muito ligado de que a promessa era muito simples. Levar os homens peixes para viver na superfície, né? E assim, em tese, isso pode acontecer nos dias atuais, basta eles se mudarem dali e ir para algum outro lugar, e vai acabar acontecendo. Tem a profecia da destruição da Ilha dos Homens Peixes por um homem do chapéu de palha, e tá muito atrelado talvez à destruição da Red Line, porque eles estão bem embaixo, né, da passagem. Então quando for destruir a Red Line e for destruir lá o Castelo Pangaea e tá bem em cima, eles vão ter que se mudar dali. Só que eu concordo com você, eu acho que é parte do sonho do Luffy. Não que o sonho do Joy Boy era diretamente a promessa feita com Poseidon, porque eu acho que está muito ligado a ajudar o povo de Poseidon, os homens peixes. Mas o sonho em si engloba tudo isso. Tá? O sonho pode ser algo realmente de unificação do mundo. E isso dá espaço para a gente colocar tanta coisa, para as pessoas poderem comer o quanto quiser, para as pessoas serem livres. Eu gosto de simplificar dizendo que o Luffy ele sonha com um mundo pirata. A visão do Luffy sobre pirataria ela é muito única, né? Ela é muito diferente, muito próxima inclusive do Shanks, né? E eu gosto de falar sempre isso, que o Luffy ele não se inspirou no Roger para se tornar pirata. Dificilmente ele cita inclusive o nome Roger. Ele fala, o rei dos piratas. A pessoa que moveu o Luffy em busca desses sonhos é o Shanks, né? E o Luffy ele tem essa visão, o Peaceman, de unificação, de liberdade. Ele não quer governar, ele não quer sentar no trono, ele não quer um título, ele não quer isso. Ser rei dos piratas, olha que coisa incrível, é só o meio do caminho para ele realizar um sonho maior. Então eu acho que o Luffy talvez ele queira transformar o mundo inteiro em um mundo pirata. O que isso significa? Que as pessoas são livres para fazerem o que quiserem, do jeito que quiserem. Liberdade, ela acaba sendo subjetiva para cada tipo de indivíduo. Então talvez o Luffy sonhe assim, uma coisa simples, uma coisa que uma criança sonharia, lembra disso? Tem que ser um sonho que uma criança sonharia e que um adulto também sonharia, e que isso traria risos quando as pessoas escutassem. Uma unificação do mundo, uma grande festa, um mundo pirata, mas também ligado à promessa feita com Poseidon. Então o Luffy ele não é o tipo de pessoa que vai falar assim, eu vou lá salvar e vou fazer isso. Não, a jornada dele faz esses zigue-zagues incríveis ao qual ele acaba mudando a vida das pessoas. Isso inclui a minha e a de vocês. Pedro Hércules, você acha que os gigantes da galela foram congelados por quem e por qual razão? Eles foram congelados muito possivelmente pelo próprio governo mundial. Por quê? As pesquisas de gigantificação já acontecem há séculos. Antes do Dr. Vegapunk, o governo mundial já estudava métodos de conseguir criar gigantes artificiais. Isso ganha novos tons quando você descobre que Imu está interessado inclusive em Elbaf e que o Harold ele se mostrou um rei fraco na visão do Imu, o que possibilitaria eles terem o exército gigante ao lado deles. Lembra que a Big Mom ela queria essa aliança com os gigantes porque ela disse que poderia derrotar o Barba Branca, o Shanks e conquistar o mundo com isso. Então os gigantes acabam sendo uma armada, um exército muito importante. Só que o governo mundial já tentava criar os seus próprios gigantes e a gigantificação é de séculos. O Lau conta isso pra gente em Punk Hazard. Então muito possivelmente, talvez a fruta que está hoje com o Aokiji estava na mão de alguém, eles congelaram e eles mantêm lá para estudos e tudo mais. Inclusive, vou lançar uma teoria para vocês aqui, tava lá fazendo o Dom com o Guto e deu um estalo para mim de um dos mistérios mais legais de One Piece, um dos meus favoritos atualmente, porque o Oda tá respondendo meus mistérios favoritos, aí tem que achar novo, né? Respondeu o que era o cara na capa com Crocs, que era o Gaban, beleza. E aí o que a gente faz agora? Coloca outro mistério favorito. A esfera que puxou Capone Bege ainda tá no top. Não, esquece vontade dos D. Não, você não quero saber não. Eu quero saber o que puxou o Bege na entrada do Novo Mundo. Que diabo é aquela esfera lá, Oda? Tem que explicar, tá bom? É top 1. Agora qual que é o top 2 mistério favorito? Yetico Brothers. Que diabo são os Yetico Brothers? Aí eu tenho uma teoria de que talvez os Yetico Brothers estão em Punk Hazard há muito tempo também, talvez mais de um século. E eles são bebês da galela, descendentes diretos da galera daqueles que foram congelados. Talvez eles foram capturados, levados para lá, congelados, mas dois bebezinhos conseguiram escapar e sobreviveram lá em Punk Hazard e viraram os Yetico Brothers. Então talvez seja isso, né? Eles são descendentes diretos da galela. Lembra que tem uma importância muito grande da galela para a mudança do mundo em si, que o próprio Rox queria achar esses gigantes para algo maior. Talvez os Yetico Brothers tenham herdado isso e sejam usados pelo Luffy na sua aliança final para qual seja o grande plano final que envolva esses gigantes carpinteiros. Interessante isso aí, né? Qual que é o mistério dos Yetico Brothers? Eu acho que eles são descendentes da galela. O fato deles estarem lá em Punk Hazard tem explicação.
Cara, silhueta sombreada, chapéu de palha. Estranho pra caramba, né? Quem que é os Jetco Brothers? Você tem alguma teoria sobre isso? Eu gosto disso aí agora. Que eles são descendentes da Galela, sobreviveram e podem ser relevantes no futuro novamente. Ivanildo. Após o passado triste do Barba Negra, que nos fez balançar o coração com o Uzbek e o Pequeno Carrancudo, como Oda pode criar um passado mais triste para Akainu para nos fazer amá-lo de todas as forças? É que eu acho que o Akainu, ele talvez não tenha espaço para brilhar com uma história sobre o seu passado, tá? O Oda já desenhou ele pequenininho, ele já era bravo ali, estava tudo esfarrapado. Eu acho que ele tem algum tipo de passado muito triste relacionado a piratas. Tá? Inclusive acaba sendo bem comum uma mudança muito radical nas ideias de marinheiros relacionados a isso. Eu gosto sempre de trazer o Zephyr, apesar de não ser feito pelo Oda, o Almirante Zephyr é um puta do cara, meu filme favorito é o Z, tá? E lá você tem, ele era um almirante, inclusive é dito ali que ele que treinou o Akainu, o Aokiji, o Borsalino, ele que é o mestre dos caras, né? E ele era um almirante que ele acabou mudando completamente, ele queria criar a New Marinha, né? A nova marinha, porque não concordava como a marinha funcionava, e isso tudo relacionado a um Shichibukai que acabou assassinando ali toda a família, perdeu o braço e tudo mais, e isso aí mudou ele radicalmente. Isso ele já velho, com convicções e tudo mais, almirante. Então você imagina uma criança que talvez tenha sido afetado diretamente por piratas ruins. Né? Isso justifica as coisas que ele faz? Eu acho que não. É a mesma coisa do Barba Negra, né? O Barba Negra, nos tempos atuais, ele tem uma justificativa por ter um passado triste? Não, tá bom? Ele não tem uma justificativa de, matou o Ace porque o cara sofreu. Não tem como. O Akainu é a mesma coisa. Mas eu acho que é muito legal a gente poder compreender por que ele é assim. Concordo contigo. O problema é, vai ter espaço para contar a história deles? Eu acho que não consegue, o Oda não tem como encaixar. No próprio Kuzan, mesmo no próprio Aokiji, que o Oda poderia ter abordado desde a infância, já pulou um salto ali da entrada dele na marinha, treinando com Garp. E legal, dá para você entender um pouquinho mais. O Akainu talvez mostre muito dele com o Dragon, eu acho que pode ter um pouco disso, essa conexão de amizade dele com o Dragon, mas a infância que o levou a ser tão radical na sua ideia de justiça absoluta, seria muito legal ter um spin-off, né? Merece, os almirantes mereciam um spin-off, o Garp, o Sengoku, a Tsuru, eu adoraria ver história do passado dessas figuras, mas infelizmente vai ser muito difícil de ser colocado dentro da história principal. E o J. Borsato aqui trouxe o seguinte, o poder do Barba Negra. Você acha que nas lutas dele, quando cortam as cenas, ele pode usar algum tipo de Dome Reverse nele mesmo para ficar mais forte? Ele está se referindo aqui a Barba Negra sempre vencendo as lutas fora da tela. Como assim, Barba Negra? O que você está fazendo quando as telas apagam? Venceu Shanks, né, deixou a cicatriz nele, sem fruta. Olha aí, venceu o Marco na Guerra do Acerto de Contas, pós-Marineford. Não vimos como. Venceu o Shoku no incidente do Porto Rochoso. Venceu o Lau. E aí, como ele faz isso? Será que ele usa um alto Dome Reverse nele? Eu acho que tem um poder oculto no Barba Negra, com toda certeza ligado ao seu corpo estranho. O que quebra um pouquinho a coisa de um alto Dome Reverse é ele ter ferido Shanks antes da Yami Aminomi. Cara, e o Shanks é forte, hein? Shanks é embaçado. Possivelmente o Shanks também pode ser um descendente do Davy Jones. Lembra disso? A mãe do Shanks a gente não sabe se fazia parte do clã do Davy Jones, e o Shanks pode acabar sendo um D, tem potencial muito grande, inclusive para isso estar acontecendo, e o Barba Negra feriu ele. Então ele tem um poder oculto ali, ligado a Yami Aminomi, ou ligado ao corpo estranho e ligado à herança direta do clã dele. Fica o questionamento, né? Mas eu acho interessante essa coisa que você falou do alto Dome Reverse dele se transformar em algo a mais, talvez a forma completa da escuridão. Eu gosto disso, né? Aquela cena dele roubando a fruta do Barba Branca, que joga o manto negro, pode ser um indício muito forte de que talvez ele consiga acessar o abismo de alguma forma. E sim, eu acredito, nesse ponto eu acredito que a Yami Aminomi é uma passagem direta para a escuridão que só Imu, em tese, deveria controlar. E é isso, mais um SBS. Se você chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrei do Imu. Imu besuntadinho de óleo. Agora você vai dormir com o Imu besuntado de óleo na mente aí. Deixa um like nesse vídeo, deixa sua pergunta. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.